estúdio da MMTV, no 30º Congresso Mineiro de Municípios, o economista Ricardo Amorim, que vai falar sobre a transformação do Brasil e a importância dos governos locais neste processo. Seja muito bem-vindo, muito obrigada pela sua participação, Ricardo. Muito obrigado, Daiane, é um prazer estar aqui com vocês. Ricardo, o que você vai tentar transmitir na sua palestra? Vou tentar mostrar que o Brasil está passando por uma série de mudanças, aliás, o mundo está passando por uma série de mudanças e que essas mudanças criam novas oportunidades, mas também novos desafios para o Brasil e particularmente para os municípios. A gente tem novos setores puxando o crescimento, a gente tem setores que se beneficiam, mas outros que têm maiores dificuldades. O que os municípios podem fazer para ajudar a vida dos setores que estão indo melhor e dessa forma ajudar no desenvolvimento dos próprios municípios, aumentar a arrecadação de impostos e o que os municípios podem fazer. E, por outro lado, o que eles podem fazer para facilitar um pouco a vida de quem está com problemas, de quem está com outras dificuldades. Quando a gente fala em setores que estão em crescimento, a gente consegue contemplar os municípios do interior também, porque mais de 500 municípios em Minas Gerais têm menos de 10 mil habitantes. Sem dúvida, até porque particularmente há duas tendências que ajudam os municípios do interior. A primeira é que o agronegócio é um dos setores que vem puxando o crescimento brasileiro e a concentração da renda, onde a renda do agronegócio gira, é no interior. Então, tanto do ponto de vista de geração dos produtos como logística, ela passa pelo interior. Em segundo lugar, houve uma reversão recente do fluxo de imigração no Brasil. O fluxo tradicional era o pessoal saindo do interior e indo para as capitais. As capitais ficaram muito infladas, trânsito complicadíssimo, problemas de violência, e à medida que o interior começou a crescer mais e gerar oportunidades, a gente tem uma reversão, tem gente indo para o interior. Só que isso cria novos desafios para as cidades no interior. Por um lado é bom, isso gera movimento a economia local, gera oportunidades, gera negócio, o setor de serviços vem crescendo muito no interior. Por outro, a infraestrutura do interior precisa dar conta para absorver essa gente toda que está voltando. Esse ano já foi anunciado que é um ano de crescimento limitado para a economia do Brasil. Os municípios, muitos prefeitos assumiram pela primeira vez a gestão das prefeituras esse ano, né? Temos muitos novos prefeitos. No ano de retração, em que os prefeitos já reclamam da falta de recursos, pelo aumento das responsabilidades, o que fazer? Olha, eu acho que você tratou de um dos temas importantes. Um dos desafios brasileiros é que a gente tem uma concentração muito grande hoje de recursos e de poder na prática no governo federal. O que isso significa é que estados e particularmente municípios acabam tendo uma capacidade de ação menor, o que muitas vezes força o próprio governo federal a vir e de alguma forma participar de coisas que a responsabilidade não seria sua, a princípio seria dos municípios, só que os recursos não estão lá para que os municípios possam dar conta. Então, no fundo, eu acho que uma das coisas que vai em algum momento precisar acontecer é uma rediscussão do papel tanto de responsabilidades quanto de recursos, porque as coisas não parecem estar muito bem equilibradas. Seria a discussão do Pacto Federativo. Então, uma organização maior dos gestores, uma união maior dos municípios para cobrar isso seria uma boa saída também, né, Ricardo? Sem dúvida isso vai precisar acontecer, mas acho que tem um outro lado, que é uma melhora de gestão dos próprios municípios. Uma coisa não exclui a outra, as duas têm que acontecer. Mas há um lado importante que há um problema de recursos e há um problema de utilização dos recursos. Planejamento. De boa utilização dos recursos, que exige planejamento. Que, aliás, isso não é um problema só dos municípios. Planejamento é um problema brasileiro. O que acabou acontecendo é que, como o Brasil foi por muito tempo muito instável, o nosso horizonte de planejamento ficou muito curto. A gente se acostumou a olhar para amanhã e não daqui a 2, 5, 10, 20 anos. À medida que o Brasil já vem se tornando mais estável, a gente precisa mudar isso. Tem uma geração que não está acostumada a planejar e a gente precisa reaprender ou aprender, talvez nunca tenhamos aprendido. Ou seja, a limitação de recursos, ela existe, ela vai continuar, as responsabilidades dos municípios cresce ou ainda que não cresça, mas já está pacificada, é a responsabilidade que ele tem de gestão. Investir em planejamento, pelo menos em primeiro lugar, seria uma saída, né, Ricardo? Planejamento e qualidade de gestão, quer dizer, não é só questão de planejamento. Além disso, uma das coisas fundamentais é como o dinheiro é gasto. A gente tem, e esse não é um problema exclusivamente de municípios, é um problema do setor público brasileiro, mas a gente acaba tendo uma questão de gastos correntes muito elevados e acaba não sobrando recursos para a parte de investimento ou projetos específicos que às vezes são necessários. Então, o que precisa acontecer é, dada a limitação orçamentária, que como você diz, ela vai continuar aí, qual é a melhor forma de se lidar com ela? Então, acho que as duas coisas precisam fazer. Primeira vez, será que está correta a alocação de responsabilidades e de recursos? Independente disso, em paralelo a uma outra, com os recursos que há hoje, como se trabalhar melhor. Ok, Ricardo, muito obrigada pela sua participação conosco aqui no estúdio. Muito obrigado, um grande prazer estar aqui com vocês. Conversei com o Ricardo Amorim, a MMTV no 30º Congresso Mineiro de Municípios.